E aí, pessoal, tudo bem? Vamos dar uma recapitulada no assunto que nós vimos? Que assunto é esse? Ácidos nucleicos. Dentro dos ácidos nucleicos, nós aprendemos que seja ele DNA ou seja ele RNA, ele vai ser formado por nucleotídeos. Da mesma forma que nós falamos lá nas aulas de proteínas, que as proteínas são formadas por aminoácidos, aqui eu estou dizendo que os ácidos nucleicos são formados por nucleotídeos. É muito importante que você pegue o nucleotídeo e perceba que ele é formado por fosfato, por açúcar e por bases nitrogenadas. O fator inclusive do termo ácido é porque o fosfato encontrado nos nucleotídeos é derivado do ácido fosfórico, por isso que ele é de caráter ácido. Outra coisa importante em relação aos nucleotídeos, não esquecer de diferenciar o açúcar do DNA e o açúcar do RNA nos seus nucleotídeos. Eu estou dizendo por quê? Porque os nucleotídeos de RNA têm como açúcar a ribose e o de DNA a desoxirribose. Vai lá nesse açúcar, maneja os carbonos, tipo onde está carbono 1, carbono 2, carbono 3, carbono 4 e carbono 5. Observa o carbono 2 comparando os dois açúcares e você vai perceber que o da ribose tem uma hidroxila, o da desoxirribose não. Falta um oxigênio lá. Por isso que o nome inclusive foi chamado para vocês de quê? Desoxi, menos um oxigênio. Sabedor disso, vá para cima das bases nitrogenadas. As bases nitrogenadas podem ser púricas ou pirimídicas. As púricas, derivadas da purina, têm dois anéis, né? Esses dois anéis são verificados na base nitrogenada adenina e guanina. Aqueles tipos de bases nitrogenadas que têm só um anel, que são as bases pirimídicas, você percebe na citosina, timina e na uracila. Show de bola? Montou o nucleotídeo. Qual o objetivo agora? Pega DNA e RNA para estudar. Pegou DNA, focou em DNA. DNA é responsável pelas suas características hereditárias, porque nele estão inseridos nossos genes. Beleza? Cuidado, um gene não gerencia só uma proteína. Eu falei para vocês do splice alternativo, que é a possibilidade de, a partir de um gene, eu fazer mais do que uma proteína. E esse é um importante fator, certo? Agora, se eu foco agora em DNA, o DNA está relacionado com minhas características hereditárias. Qualquer característica que eu tenha, tem gerenciamento do DNA por trás. João, eu ouvi falar que são proteínas. Massa, tá errado não. Mas para ter a proteína, o DNA é que é responsável pela sua montagem para que ela exerça o papel que tem que exercer. Seja para determinar a cor dos seus olhos, o tipo do teu cabelo, a cor da pele, seja lá o que for em você, é gerenciado por proteína. E por trás disso tem um grande comandante que é o DNA. Beleza? Então, vou relacionar o DNA com hereditariedade, com o controle das reações químicas em mim, nosso metabolismo e até na fabricação do RNA. Não esqueça de saber o dogma central da biologia molecular. E dentro do DNA, a gente estuda dois fenômenos importantes, que seria replicação e os dois juntos que eu vou colocar, transcrição e tradução. Porque o DNA, ele não só faz ou viabiliza a proteína, ele também é capaz de replicar. Eu posso pegar um DNA e fazer outro. E aí, pessoal, muito cuidado nesse dogma central da biologia molecular, porque através da replicação eu mantenho um padrão genético das células filhas a partir da célula mãe. No caso, as células filhas vão ter o mesmo padrão genético da célula mãe pós um processo de divisão. A replicação acontece na fase S, eu estou falando da replicação do DNA, DNA fazer DNA. Acontece na fase S, da interfase, e tem como objetivo manter o padrão genético. Não esqueça de 3 enzimas básicas e show. Quais são essas enzimas que participam da replicação? A helicase, que quebra as pontes de hidrogênio para poder abrir os setores lá em bolhas do DNA. A DNA polimerase, que adiciona nucleotídeos, montando as novas fitas. E a DNA ligase, que cola os trechos que não foram fechados. Essas 3 enzimas são obrigatórias, você tem que saber. Na aula eu dei outras, eu falei da primase, topoisomerase, falei das proteínas S e SB,
né? Cuidado, é sempre bom gerenciar essas enzimas, mesmo que o Enem não queira de você um decoreba, ele quer plano de competência e habilidade. Mas não dá brecha não, a prova está voltando a ser conteudista, dá uma estudada nessas enzimas que eu falei. Quando eu me refiro a RNA, que vai ser montado a partir do DNA, esse RNA é de fita simples, ele não tem aquele açúcar desoxirribose, mas sim ribose, e lembrando que não há timina e sim uracila. Os RNAs são 3, mensageiro, transportador e ribossômico. O mensageiro vão ter códons, que são trincas de nucleotídeos que representam um aminoácido. Vai ter o RNA ribossômico, que está relacionado com a fabricação dos ribossomos. Lembrando que os ribossomos servem de sítio para decodificação do RNA mensageiro em proteína. E tem um RNA transportador que transporta aminoácidos que você produziu ou que você adquiriu na sua dieta. Lembrando que os dois fenômenos que estão relacionados com a participação do RNA é o de transcrição e tradução. A transcrição envolve, a partir do DNA, a fabricação do RNA, por exemplo, mensageiro. Esse RNA mensageiro vão ter códigos na forma de códons que representam os aminoácidos. Tenha cuidado em pegar aquela tabelinha com os 64 códons. Não para você ficar decorando isso, você não vai decorar. Se tiver que cair uma questão sobre isso, eles vão colocar lá para você a tabelinha, para você descobrir quais são os aminoácidos. Eu só quero que você tenha cuidado, que temos um códon de iniciação, que é o AUG, que representa a metionina, e tem uns códons chamados stop códons, que quando esses caras aparecem, geralmente nós temos a finalização do processo não só de transcrição, mas de tradução. Porque a partir do momento que o DNA faz a fita de RNA mensageiro, no núcleo, em eucariontes, por exemplo, ele vai para o citoplasma para ser decodificado. Agora, não esqueça que antes de haver a decodificação, esse pré-RNA mensageiro vai passar por um processamento que a gente chama de splicing. É bem a terceira vez que eu estou falando aqui do splice alternativo. Não esqueça que o splice tem como objetivo retirar certos códons que não podem ficar, como por exemplo os introns. Geralmente os códons que são utilizados são os códons exons, sacou? Então, fez o pré, depois o RNA mensageiro final, o que vai rolar? Ele vai ser decodificado nos ribossomos, fenômeno esse chamado de quê, pessoal? Tradução. A tradução, então, consiste justamente nos ribossomos nós fazermos a decodificação do RNA mensageiro numa proteína. Isso é muito show, porque a partir do momento que a gente decodifica as informações, a estrutura primária de uma proteína vai sendo montada. João, pode haver erros? Óbvio que pode haver erros, é possível, mas o código genético é degenerado. Eu posso ter mais de um códon representando um aminoácido, isso diminui as chances, mas é possível que aconteça. Pode rolar uma deleção, pode rolar uma inserção. Existem fatores que gerenciam alterações. Já pensou? Eu tenho uma trinca de nucleotídeos, né? Um códon, e simplesmente um desses nucleotídeos não veio por deleção. Vai mexer em toda a constituição da proteína que vai ser feita, né? Então rola isso, é possível inclusive que você tenha questões sobre mutação na prova de vocês. Então todo cuidado em relação a esses gerenciamentos do dogma central da biologia molecular você tem que ter. Beleza, meus amigos? Isso foi um apanhado que nós fizemos do assunto tão importante para o Enem. Eu sei que eu digo que os assuntos são muito importantes, mas o DNA tem algo de especial, porque ele está relacionado com testes de DNA, biotecnologia, já caiu de tudo, pessoal, sobre DNA no Enem. E não se espante se aparecer novamente. Beleza? Valeu, meus amigos. Até a próxima aula.